tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre as minhas leituras de abril. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. E bora começar o vídeo. Bom, pessoal, esse mês de abril eu só consegui ler 3 livros. Mas, assim, pode parecer pouco, mas pelo menos eu consegui ler alguns livros, sabe? Mesmo sendo poucos, né? Mas, pelo menos, o que importa é a qualidade, né, das minhas leituras. E eu estarei aqui comentando com vocês. Bom, o primeiro livro que eu li foi Um Rio na Escuridão. E esse livro, ele é de um autor japonês. E ele é tipo uma biografia, uma autobiografia. Deixa eu ter certeza, para não falar, né, errado, para não passar informações erradas para vocês, né? Ih, cadê, galera? Mas enfim, galera. É um livro, tipo uma autobiografia, e que fala sobre questões de imigração, enfim. E o livro ele vai contar um pouco a história do autor, né? Ele é japonês. E de quando ele era criança até a vida adulta dele, né? E vai falar sobre algumas questões sociais que ele teve que passar durante a vida dele, né? Porque ele nasceu no Japão e daí foi pra Coreia do Norte, se eu não me engano. Teve alguns fatos no livro que foram modificados, né? Pra alguns nomes de personagem, enfim, né? E essa edição foi feita pela TAC Livros, né? Que é um clube de assinatura, ó. E ele é assim. E, gente, o livro ele é curtinho. E só que eu demorei pra ler. Porque, assim, a história foi bem interessante, mas como era vamos dizer assim, tinha um livro estrangeiro, né? Aí pra mim ficou até adaptar um pouco o estilo da leitura e tudo mais. Eu demorei um pouco e também eu acho que pelo estilo de ser biografia também. Mas eu gostei desse livro, achei ele bem interessante, sabe? E como fala sobre questões históricas e sociais, é um tema que eu gosto de ler, então eu gostei bastante desse livro. Só demorei um pouco mais para ler ele mesmo. O próximo livro que eu li neste mês de abril foi A Toca das Raposas. É o primeiro volume da trilogia Tudo pelo Jogo. E, gente, esse livro eu dei 5 estrelas. Ele me deixou de ressaca literária. Tanto que eu mal terminei de ler esse livro e já comprei os outros 2 da trilogia para continuar a leitura, porque eu preciso saber o que vai acontecer nessa trilogia. E nesse livro a gente vai acompanhar um pouco a história do Neil, que é o personagem principal. E a gente vai. Ele é de ficção adulta, fantasia adulta, daí tem ali como que fala? Um esporte diferente, que é o X, que é um esporte de fantasia também, ele não existe na vida real, né? Mas é um esporte assim que se existisse eu ia amar, tipo, seria um dos meus esportes preferidos. Mas enfim, daí a gente vai acompanhar a trajetória desse personagem, então ele vai entrar nesse time e ele tem um passado meio conturbado, assim. Todos os personagens já têm passados problemáticos. E a gente vai acompanhar esse personagem que ele vai entrar no time de uma universidade, a
Palmetto State, eu acho que é assim que fala. E daí a gente vai acompanhar, né, a relação dele com os outros integrantes do time, as aulas e tudo mais. E daí vai acontecendo várias coisas ali durante a história. E, gente, esse livro, ele é muito legal. Tanto que me deixou até de ressaca literária. A escrita é uma escrita, assim, bem fluida, rápida, assim. São só 14 capítulos esse primeiro livro. E agora vamos esperar para saber, né, o que vai acontecer nos outros volumes da trilogia. O último livro que eu li foi uma história em quadrinhos. Feliz Aniversário e Feliz Obituário. Da Conrad, editora Conrad. E nessa história em quadrinho, o personagem ele vai fazer todo aniversário dele. Quando chega no dia do aniversário, vem tipo a Dona Morte, vamos dizer assim. E daí vai mostrando diversas possibilidades do que poderia estar errado na vida dele, que leva à morte dele. E daí isso acontece desde a hora que ele acorda até no final do dia. Aí chega a noite, daí eles meio que se despedem e daí meio que volta tudo ao normal. Tipo, o pessoal começa a desejar feliz aniversário, pede desculpa das brigas que teve, daí veio os sucessos e tudo mais. E é uma história em quadrinho curto. É bem rapidão assim de ler, só que eu gostei dessa pegada que sempre no aniversário do personagem principal vem esse outro personagem ali secundário e mostra as diversas possibilidades que poderia dar de ruim no aniversário dele. Bom, pessoal, esses foram os 3 livros lidos desse mês de abril. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquecem de curtir, comentar e compartilhar com os amigos e familiares. E para receber mais vídeos e ficar por dentro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações, né? E me seguir nas outras redes sociais, no TikTok e no Instagram. E no Scoop também. Então, até a próxima. Tchau, tchau!